Se você já é meio por dentro desses babados da moda, você já deve ter ouvido falar que o Christian Dior fazia as roupas para os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Por muito tempo, isso circulou na imprensa e foi dito como verdade, como se ele apoiasse, se fosse uma forma dele apoiar o regime da época. Mas na verdade, o que ninguém te fala é que na época o Christian Dior não tinha nem a própria Maison. Ele era apenas um funcionário na Maison do Lucien Lelong, que quando recebia uma encomenda, simplesmente tinha que fazer o que o patrão pedia. Ah, Nath, mas ele podia recusar. Será? Em uma Paris ocupada pelos nazistas, você acha mesmo que um funcionário tinha a opção de dizer não? E a história fica ainda mais pesada, porque enquanto tudo isso acontecia, Armando Christian Dior fazia parte da resistência francesa e ela acabou sendo capturada pela Gestapo e sendo torturada durante meses, enviada para o campo de concentração. Dior ficou apavorado, sem saber se um dia ele ia voltar a rever a sua própria irmã. Ele ficou desolado. Também imagina, né, gente, toda essa situação, o babado que não deve ter sido para ele na época. E ainda, não só isso, a irmã junto com o namorado e os amigos fazendo toda essa rebelião indo contra e ele tentando fazer com que ela não fizesse isso. Mas a bichinha era forte, viu? Porque ela foi torturada e não entregou ninguém. Mas voltando aqui para a história, quando a guerra acabou, mesmo ela sendo torturada por meses, ela não abriu a boca. E quando a guerra acabou, alguns refugiados começaram a voltar para suas casas. Nisso, Christian voltou a ter a esperança de ver a sua irmã novamente. E aí foi quando ela voltou para casa completamente diferente, obviamente, desolada e desestruturada, psicologicamente, emocionalmente. Afinal, só ela sabia o que ela tinha vivido e ninguém tinha como imaginar isso. E foi aí, nessa transição desse período, que o Christian Dior começou a pensar em abrir a sua maison. Um tempo antes dela voltar para casa, ele já tinha saído da outra maison, já tinha iniciado a sua própria maison. Quando ela voltou, ele cuidou dela, tudo, e deu sequência na criação da sua coleção, na criação dos seus produtos. E o que eu acho mais bonito em toda essa história é que é você ver o propósito pelo qual ele fez tudo isso. A coleção da New Look, que foi a coleção que abriu a temporada da moda logo pós Segunda Guerra Mundial, que foi quando ele se lançou com a sua própria Maison, ela é uma coleção referência até hoje, porque o principal ponto dessa coleção não foram os looks em si, mas o motivo pelo qual eles foram criados. Eu não me lembro direito para quem, mas acho que foi em uma entrevista. Dior falou que durante todo o período da guerra, as pessoas deixaram de sentir e que o objetivo dele, com o lançamento da sua própria Maison e com o lançamento da sua própria coleção, era fazer com que elas voltassem a sentir novamente. E a irmã dele? Bom, para a irmã dele ele deu um perfume de presente, que até então ela tinha desdenhado do perfume, falando para ele que onde já se viu. Ele realmente achava que perfumes e roupas iam ajudar ela em alguma coisa, até porque o problema dela era muito maior que isso. E realmente era. Porém, ela não tinha entendido nada sobre a Maison do Dior. Quando ela sentiu o cheiro do perfume, que é o perfume titulado Miss Dior, que leva esse nome, porque ele fez em homenagem à sua irmã e colocou o nome dela para homenageá-la. Quando ela sentiu o cheiro, ela entendeu tudo. Ela voltou para quando eles eram crianças e brincavam juntos no jardim da mãe deles.
porque a fragrância que ele havia chegado era exatamente a fragrância do jardim da mãe deles quando eles eram pequenos, porque era para esse lugar seguro que ele queria que ela voltasse. E no final das contas, Daniel Luke se tornou referência e trouxe esperança para pessoas que tinham perdido totalmente a esperança após a Segunda Guerra Mundial. Parece só que é uma historinha boba sobre a criação de uma maison, mas vai muito além disso. E aqui eu já quero te falar uma coisa. Tem o plot twist pra parte 2, né? Virou um marco histórico no mundo da moda. E agora, sobre Coco Chanel, tem uma parte nessa história que ninguém te conta. Só que isso é papo para um segundo vídeo. Se você quiser saber o plot twist dessa história e entender o que a Coco Chanel tem a ver com tudo isso, comenta aqui no vídeo parte 2 que eu trago a segunda parte dessa história. E já me conta se você gosta de conteúdos que te contam a história da moda, porque eu quero sim trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Se inscreva aqui no canal e me siga em todas as redes sociais para ficar por dentro de próximos conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.